As origens de Everaldo, do interior do Brasil ao mundo do crime. Quando o Brasil assistiu, atônito, ao sequestro de Eloá Cristina Pimentel, em outubro de 2008, quase ninguém sabia que a tragédia que se desenrolava na frente das câmeras tinha uma raiz ainda mais sombria. Por trás da dor da adolescente que mobilizou o país, existia a história de um homem que viveu décadas numa zona cinzenta entre a legalidade e a violência. Everaldo Ramos, o pai de Eloá. Um nome que, para a maior parte do público, só emergiria na superfície muitos anos depois, revelando uma trajetória marcada por crimes, fugas e prisões, e que contrastava radicalmente com a imagem de um pai que, até então, quase nada se sabia. Everaldo nasceu em uma família simples, num contexto onde oportunidades eram escassas e a sobrevivência exigia escolhas rápidas. Desde cedo, cresceu em ambientes onde a violência não era exceção, mas parte do cotidiano. Segundo investigações posteriores e documentos judiciais consultados por veículos de imprensa, Everaldo teria se envolvido com atividades ilícitas ainda jovem. O caminho que levaria à sua reputação mais temida, a de matador de aluguel, começaria com pequenos delitos, passando depois para crimes mais graves e organizados. Seus primeiros registros criminais são dispersos, mas evidências apontam que ele teria atuado em crimes ligados a cobranças violentas, ameaças e execuções encomendadas. A transição para esse universo não acontece de um dia para o outro. Ela se constrói em meio a conexões perigosas, favores cobrados e a promessa silenciosa de dinheiro rápido. Pouco a pouco, Everaldo teria se consolidado como alguém útil para grupos criminosos que não deixavam rastros. Sua habilidade de desaparecer, literalmente sumir por longos períodos, era mencionada por policiais como uma de suas marcas registradas. Ao mesmo tempo, Everaldo levava uma vida paralela, a de um homem comum, pai de família, trabalhador eventual. Tinha vínculos com empregos formais e, segundo conhecidos, mantinha relações afetuosas com alguns familiares, incluindo Eloá. Era esse duplo universo, o pai presente e o criminoso procurado, que tornava sua história ainda mais perturbadora e contraditória. Sua ficha criminal não surgiu apenas depois do caso Eloá, ela já existia muito antes. O que aconteceu, porém, foi que o caso envolvendo sua filha tornou impossível manter a vida dupla. Quando o país descobriu quem Everaldo realmente era, a opinião pública ficou dividida entre surpresa e choque. Como alguém que fugia da polícia há anos podia, ao mesmo tempo, ser retratado como pai amoroso em algumas entrevistas? Como um homem marcado por acusações tão graves conseguirá passar tanto tempo despercebido? A resposta, segundo policiais e jornalistas que investigaram o caso, estava na mobilidade de Everaldo. Ele mudava de cidade com facilidade, trabalhava de forma informal e mantinha círculos sociais pequenos. Além disso, usava codinomes, documentos falsificados e sempre permanecia atento a qualquer movimento suspeito. Foi assim que conseguiu, por anos, driblar mandados de prisão relacionados a homicídios, agressões e envolvimento com grupos de extermínio. Sua figura só viria a se tornar amplamente conhecida em 2023, quando ganhou destaque na imprensa após entrevistas em documentários, revelações sobre seu passado e, principalmente, sua nova prisão. O país descobriu que aquele homem, que alguns imaginavam ser um cidadão comum, era na verdade um ex-foragido com histórico criminal pesado, incluindo acusações de assassinatos encomendados. Everaldo não era apenas o pai de Eloá. Ele era um personagem complexo, com uma trajetória permeada por sombras, que nunca ganhou os holofotes durante o caso de 2008, mas carregava consigo um histórico digno de um dossiê policial. Este é o ponto de partida para entender não apenas quem ele era, mas também como sua vida e seus crimes acabariam se entrelaçando com a tragédia mais televisionada da história do Brasil recente. A vida na fuga, como Everaldo escapou da lei por anos e construiu uma identidade paralela. Enquanto o Brasil se chocava com o caso de Eloá em 2008, um elemento crucial permanecia oculto. O próprio pai da adolescente, Everaldo Ramos, vivia há anos à margem da lei. O país acompanhava a tragédia em Santo André sem saber que, longe dali, corria silenciosamente a história de um homem que construíra, ao longo de décadas, uma vida clandestina, uma vida onde fuga, violência e dissimulação eram rotina. A trajetória de Everaldo como foragido é uma peça central para entender não só sua personalidade, mas também como ele conseguiu equilibrar simultaneamente a identidade de pai e a de criminoso procurado. Documentos analisados por jornalistas revelam que Everaldo possuía mandados de prisão antigos, alguns relacionados a homicídios por encomenda, atuação típica de grupos de extermínio ou de assassinos a serviço do crime organizado. No entanto, apesar da gravidade das acusações, Everaldo nunca permaneceu tempo suficiente em um mesmo lugar para ser encontrado pelas autoridades. Essa habilidade não era fruto do acaso. Ela refletia um padrão cuidadosamente construído ao longo dos anos.
Primeiro, Everaldo dominava a prática da mobilidade constante. Ele se mudava com frequência, sem manter vínculos duradouros com casas, bairros, vizinhos ou empregos formais. Trabalhava de forma temporária em ocupações onde documentos nem sempre eram exigidos, como em construções, serviços gerais, segurança informal e atividades rurais. Isso dificultava qualquer tentativa de rastreamento, pois ele não deixava registros bancários, endereços fixos ou vínculos empregatícios que pudessem denunciá-lo. Além disso, Everaldo mantinha uma presença social discreta. Pessoas que conviveram com ele relatam que ele era disciplinado, reservado e observador. Não bebia em excesso, evitava confusões públicas e, sobretudo, desconfiava de estranhos, característica típica de quem convive com medo constante de ser localizado. Essa atenção aos detalhes ajudava a explicar como um homem com tantos antecedentes criminais conseguiu, por tanto tempo, viver sem ser capturado. Outro elemento essencial em sua fuga era o uso de codinomes e documentos irregulares. Segundo relatos policialescos, não era raro que Everaldo utilizasse nomes falsos ou adulterados. Esses documentos o ajudavam a passar por contratantes, proprietários e até autoridades em operações de rotina sem levantar suspeitas. Ele sabia que qualquer deslize poderia significar a prisão imediata, e por isso se protegia com camadas de identidades falsas, como se cada versão de si mesmo fosse um escudo temporário. Mesmo assim, Everaldo não vivia isolado. Ele mantinha uma rede de contatos que incluía tanto familiares quanto conhecidos de longa data. Essas conexões funcionavam como pontos de apoio, oferecendo abrigo, recursos ou informações quando necessário. Para muitos desses conhecidos, Everaldo não era visto como um criminoso violento, mas como um homem duro, de vida difícil, alguém que carregava má fama, mas que, no dia a dia, podia ser sociável, prestativo e até cordial. Essa dualidade, o criminoso e o homem comum, é uma das características mais marcantes da sua trajetória. O ponto mais controverso da vida de Everaldo como foragido, porém, é sua relação com a filha, Eloá. Apesar de viver clandestinamente, ele mantinha contato com a menina. Visitava, telefonava, aparecia esporadicamente, sempre sem permanecer tempo suficiente para ser reconhecido ou encontrado. Muitos se perguntam como um homem procurado há anos conseguia manter vínculos com a própria família sem chamar a atenção das autoridades. A resposta, segundo especialistas, está no fato de que Everaldo conhecia profundamente os buracos e fragilidades da estrutura policial brasileira da época. Ele sabia onde podia circular e onde não podia, sabia quando desaparecer e quando ressurgir. A capacidade de calcular riscos era tanta que, mesmo durante o sequestro de Eloá em 2008, Everaldo não se apresentou à polícia, temendo que, ao fazê-lo, fosse preso imediatamente. Sua ausência, na época, foi atribuída a problemas pessoais. Só anos depois o país descobriria que a verdadeira razão era muito mais sombria. Ele era um foragido perigoso, com mandados de prisão abertos. Essa revelação tardia trouxe à tona algo inquietante. Everaldo vivia em constante fuga, mas ao mesmo tempo sustentava laços afetivos seletivos. Ele conseguia ser pai e fugitivo, trabalhador temporário e assassino encomendado, homem comum e nome temido. Sua vida era um equilíbrio precário entre mundos inconciliáveis. Mais do que um detalhe periférico, essa vida na clandestinidade moldou profundamente sua personalidade e suas escolhas. E, como veremos no próximo tópico, também influenciou a forma como ele seria finalmente capturado, após anos escapando da lei. A prisão de Everaldo, a queda do homem mais misterioso ligado ao caso Eloá. A captura de Everaldo Ramos, pai de Eloá, foi resultado de uma operação silenciosa, planejada e construída ao longo de anos. Não foi um acaso. Não foi uma denúncia espontânea, e muito menos um erro do próprio Everaldo. Sua prisão representou a queda de um homem que, por décadas, transitou invisível entre duas realidades, a figura quase anônima de pai de uma adolescente assassinada em rede nacional e a identidade sombria de um foragido com histórico de crimes violentos, incluindo participação como matador de aluguel. Para entender a magnitude desse momento, é necessário reconstruir os eventos que levaram à sua captura. A investigação que culminaria na prisão de Everaldo ganhou força anos depois da tragédia de Santo André. Após o caso Eloá, sua figura permaneceu obscurecida pela repercussão do crime cometido por Lindenberg Alves. O país se concentrava no sequestro, no erro policial e no desfecho trágico, e não nos bastidores familiares da vítima. Durante esse período, Everaldo se manteve fora do radar, mudando-se constantemente e evitando qualquer exposição pública que pudesse revelar seu paradeiro ou sua identidade real.
A mudança começou quando veículos jornalísticos passaram a aprofundar histórias paralelas relacionadas ao caso Eloá para documentários, reportagens especiais e séries investigativas. Durante essas apurações, jornalistas descobriram inconsistências e lacunas sobre o pai da adolescente. Quem era ele? Por que nunca falava publicamente? Onde estava durante o sequestro? E, sobretudo, por que seu nome constava em antigos processos criminais não esclarecidos? A partir desses questionamentos, investigações jornalísticas cruzaram dados com informações do Ministério Público e da Polícia Civil. Foi então que o quadro começou a se formar. Everaldo possuía mandados de prisão relacionados a homicídios, associação criminosa e possíveis execuções encomendadas, crimes atribuídos a ele anos antes de Eloá ser sequestrada e morta. Mas não era só isso. Evidências mostram que ele havia fugido de uma ação policial na qual deveria ter sido preso, permanecendo em situação de clandestinidade desde então. A partir do momento em que essas informações emergiram, o nome de Everaldo deixou de ser apenas uma nota de rodapé no caso Eloá e passou a ser alvo de uma nova apuração policial. A inteligência investigativa começou a mapear possíveis localizações, antigos contatos, rotinas e vínculos familiares. Everaldo, porém, não era um foragido comum. Conhecia profundamente as brechas do sistema e sabia como se camuflar nas bordas da sociedade. Mudava de estado com facilidade, trabalhava sob nomes falsos e mantinha círculo social reduzidíssimo. A virada aconteceu quando rastros financeiros e digitais começaram a ser cruzados com relatos. Mesmo vivendo parcialmente fora do sistema, Everaldo cometeu um erro pequeno, mas suficiente. Utilizou, em determinado momento, um CPF vinculado a uma das identidades reais para um serviço informal. Esse registro chamou a atenção de investigadores, que passaram a monitorar discretamente seus possíveis passos. Foi assim que os agentes conseguiram identificar uma região onde ele poderia estar se escondendo. A operação de captura foi planejada com máxima discrição. O objetivo era evitar fuga, confronto e, principalmente, exposição midiática, já que o caso Eloá ainda era um trauma nacional e relacionar o nome do pai ao submundo do crime poderia gerar nova comoção. Policiais começaram a cercar a área onde Everaldo vivia, numa pequena casa, com aparência de trabalhador comum. Ele não imaginava que estava sendo observado. O cerco se fechou em uma manhã silenciosa. Everaldo foi abordado, segundo relatos, sem oferecer resistência. Parecia resignado, como alguém que sabia que um dia a lei o alcançaria. Quando perguntado sobre sua identidade, tentou inicialmente negar, mas o uso de reconhecimento documental e biométrico confirmou. Era ele, o homem que fugira por tantos anos. A prisão trouxe enorme repercussão. A opinião pública ficou dividida entre surpresa e perplexidade. Como o país não soube antes que o pai de Eloá, uma vítima cuja tragédia comovera milhões, era procurado por crimes tão graves? Como a história se manteve oculta por tanto tempo? A captura de Everaldo não apenas encerrou sua fuga, mas também abriu uma nova frente de questionamento sobre sua ligação com o caso Eloá, sua vida pregressa e o impacto psicológico de sua trajetória sobre a própria filha. Sua queda foi, ao mesmo tempo, o desfecho de décadas de clandestinidade e o começo de outra história, a revelação completa de quem ele realmente era. A conexão entre Everaldo e o caso Eloá, revelações que abalaram. A prisão de Everaldo Ramos, pai de Eloá Pimentel, acendeu um novo capítulo na investigação do sequestro que chocou o Brasil. A tragédia de Eloá já era marcante por si só, mas a descoberta de que seu pai possuía um passado clandestino de violência e extermínio reacendeu perguntas cruciais. Havia ligação entre a história de Everaldo como criminoso e o destino da filha? Ou tudo isso não passava de coincidência cruel? Logo após a confirmação pública de sua identidade, surgiram relatos detalhados de antigos companheiros de Everaldo. Segundo depoimentos, ele teria admitido, em conversas privadas, que parte de sua motivação para manter distância durante os anos difíceis foi justamente para proteger Eloá de seus inimigos no mundo do crime. Se esse relato for verdadeiro, mostra um homem dividido, pai devoto e assassino implacável. Especialistas em criminologia e psicologia criminal apontam que essa divisão é mais comum do que se imagina em perfis como o de Everaldo. A imagem de pai pode servir como cobertura social para uma vida violenta. A negação pública e a presença intermitente nos momentos familiares funcionam como uma fachada emocional para esconder atividades clandestinas. A brutalidade do passado muitas vezes coexiste com laços afetivos profundos, especialmente quando filhos e família estão envolvidos. Há também evidências concretas que reforçam essa conexão.
Registros obtidos por jornalistas revelam que, no período em que Everaldo estava foragido, ele manteve contatos esporádicos com a mãe de Eloá e outros familiares, apesar de esconder seu paradeiro verdadeiro. Alguns interlocutores garantem que Everaldo monitorava de longe a vida da filha, acompanhando eventos públicos e privados, sempre evitando aparecer em destaque. Além disso, documentos judiciais antigos mencionam seu envolvimento em homicídios por encomenda em Alagoas, o que levanta a hipótese de que ele poderia ter sido associado a redes criminosas que manipulavam sequestros e extorsões. Ainda que não haja prova definitiva de que Everaldo participará diretamente no sequestro de Eloá, a coincidência entre seu passado criminoso e o destino trágico da filha é uma das mais perturbadoras da investigação. A mídia nacional também questionou a atuação das autoridades. Como um foragido condenado por crime grave conseguiu manter uma relação paternal com Eloá sem ser identificado por décadas? Por que os mandados contra ele não foram priorizados até que a tragédia da filha forçasse uma reviravolta? Essas perguntas geraram controvérsia sobre fragilidades no sistema policial e judiciário brasileiro. As repercussões políticas também foram enormes. Deputados, ativistas e juristas discutiram se a prisão de Everaldo poderia trazer novas demandas por justiça para a família Pimentel, não só pela morte de Eloá, mas também pelos crimes antigos que ele cometeu. Alguns afirmaram que sua captura abriu a porta para um exame público de como criminosos de alta periculosidade operavam disfarçados em ambientes familiares. Mas nem tudo é definitivo. Parte da defesa de Everaldo argumenta que ele merece ser julgado apenas por seus crimes confessados, sem que sua identidade de pai de Eloá seja usada como fator de juízo moral. Segundo seus advogados, ele não pode ser condenado pela tragédia da filha. Sua culpa restaria limitada aos processos criminais anteriores. Para a sociedade, entretanto, a figura de Everaldo agora carrega uma carga simbólica poderosa. Ele representa a intersecção entre crime organizado, violência doméstica e a dor de pais que, mesmo em meio ao caos, amam seus filhos. Sua história se tornou parte da narrativa trágica de Eloá, mas também do debate nacional sobre impunidade, memória e justiça. Essa conexão entre Everaldo e o caso Eloá, feita de passado criminal, laços familiares e segredos ocultos, não é apenas uma curiosidade jornalística. É um dos nós mais sombrios daquela história. E desvendar esse nó requer coragem, documentos, investigações profundas e a disposição de encarar que, muitas vezes, as pessoas que amamos guardam segredos perigosos. A prisão de Everaldo, como o passado esquecido, voltou à superfície. A captura de Everaldo Ramos, pai de Eloá, não ocorreu por acaso. Ela foi o resultado de um movimento silencioso, quase cinematográfico, que começou meses antes, quando uma simples checagem documental levantou suspeitas sobre a verdadeira identidade de um homem que, por anos, viveu à margem da lei sem jamais desaparecer totalmente. O ponto de virada aconteceu durante uma pesquisa feita por jornalistas investigativos, que desconfiaram da ausência de informações sobre o pai de Eloá em registros oficiais. Ao aprofundar a apuração, encontraram um nome semelhante vinculado a um mandado de prisão antigo, relacionado a um assassinato encomendado. Foi a fagulha que reacendeu um caso arquivado há décadas. A Polícia Civil, ao ser informada, revisitou os bancos de dados e confirmou: Everaldo não só tinha um passado criminoso, como também era um foragido há mais de 20 anos. A descoberta gerou indignação dentro das próprias forças de segurança. Como alguém com esse perfil conseguiu circular por tanto tempo, formar família, se aproximar da filha e, ainda assim, passar despercebido? A partir disso, iniciou-se uma operação discreta de monitoramento. Everaldo acreditava que seu passado havia sido apagado pelo tempo. Vivendo uma rotina simples, assumia empregos informais, frequentava círculos sociais pequenos e tomava extremo cuidado para não cruzar com autoridades. Contudo, em nenhuma dessas estratégias imaginou que seu elo com Eloá, um caso amplamente exposto nacionalmente, fosse o que finalmente o entregaria. Quando a polícia confirmou que se tratava da mesma pessoa, uma operação foi montada com sigilo absoluto. Everaldo foi abordado de forma rápida e precisa, sem oportunidade de fuga. Segundo agentes que participaram da ação, o comportamento dele ao ser detido surpreendeu. Não houve resistência, agressividade ou descontrole. O homem que um dia fora um pistoleiro temido, segundo relatos policiais antigos, agora se mostrava entregue, silencioso e resignado. Mas a prisão, embora comemorada pelas autoridades, abriu uma série de novas discussões. A primeira delas diz respeito à falha sistêmica de rastreamento de foragidos. Como um homem condenado por homicídio qualificado conseguiu viver sob o radar por tanto tempo? Porque as investigações da época não foram suficientes para encontrá-lo.
A resposta passa por uma combinação de fatores: mudanças frequentes de endereço, ausência de documentos oficiais, vida informal e, talvez o mais importante, um sistema jurídico brasileiro frequentemente sobrecarregado. Outro assunto que ressurgiu foi o impacto da revelação no legado emocional deixado pela morte de Eloá. A opinião pública se dividiu. Alguns acreditam que Everaldo, apesar de seus crimes, não deveria ser responsabilizado por qualquer relação indireta com a tragédia da filha. Já outros sustentam que a violência faz parte de um ciclo e que o passado sombrio dele, de alguma forma, influenciou o destino que atingiu a família. A defesa de Everaldo argumentou que seu cliente já vivia afastado do mundo do crime há muitos anos e que sua prisão, embora legalmente necessária, foi potencializada pela repercussão do caso Eloá. Eles destacaram que ele não teve participação direta na tragédia e que usá-lo como símbolo de violência seria injusto. Entretanto, para o Ministério Público, a prisão representou mais que isso. Foi a oportunidade de resgatar um processo esquecido e garantir que crimes antigos fossem finalmente responsabilizados. O episódio, no fim, expôs uma ferida profunda na sociedade brasileira. O contraste entre a figura pública de um pai quebrado pela morte da filha e a história oculta de um assassino profissional foragido. Essa dualidade permanece um dos elementos mais intrigantes da narrativa que envolve Everaldo Ramos. O legado do caso. O que a história de Everaldo revela sobre justiça e violência no Brasil? O caso envolvendo Everaldo Ramos não é apenas sobre a prisão de um criminoso ou a tragédia da morte de Eloá. Ele escancara questões estruturais sobre violência, desigualdade, falhas de investigação e a incapacidade histórica do sistema brasileiro de prevenir tragédias antes que elas aconteçam. A primeira grande reflexão é sobre a fragilidade dos mecanismos de controle de foragidos. Everaldo conseguiu atravessar décadas desaparecido, sem ser localizado, mesmo tendo laços familiares e circulando por cidades onde sua presença poderia facilmente ter sido reconhecida. Isso levanta suspeitas de falhas tanto na troca de informações entre estados quanto na atualização de mandados antigos. Especialistas apontam que Everaldo é o exemplo clássico de criminosos que constroem uma segunda vida. Esses indivíduos se afastam do núcleo onde cometeram crimes, eliminam conexões com o passado e assumem comportamentos discretos. Trabalham sem registro, utilizam nomes comuns ou versões abreviadas e evitam chamar atenção. No caso dele, a própria dor familiar serviu como escudo. Um pai em sofrimento dificilmente seria associado a um matador de aluguel. Outro ponto fundamental é o impacto que essa revelação teve sobre o debate público em torno da morte de Eloá. A tragédia, já profundamente marcada por erros policiais, negligência e exposição midiática excessiva, agora ganhou um novo elemento: a compreensão de que a história da família era muito mais complexa do que se imaginava. A pergunta que muitos passaram a fazer foi: se Everaldo não tivesse vivido uma vida escondida, se não tivesse sido foragido, a trajetória familiar poderia ter sido diferente? Embora não exista resposta, a reflexão permanece. Casos de violência doméstica, criminalidade urbana e ausência de suporte psicológico frequentemente caminham juntos, e a história da família Pimentel pode ser vista como um microcosmo desses problemas. Do ponto de vista jurídico, a prisão trouxe uma rara oportunidade de revisar processos antigos e expor a fragilidade da fiscalização penal. O Ministério Público defendeu que, apesar do tempo decorrido, a responsabilização de Everaldo era fundamental para reforçar a mensagem de que crimes graves não prescrevem moralmente, mesmo quando a lei permite brechas temporais. Sociólogos e estudiosos da violência também destacam que o impacto simbólico dessa prisão não deve ser subestimado. A figura de Everaldo carrega camadas de interpretação. Ele é ao mesmo tempo agressor e vítima, pai e assassino, presente e ausente. O Brasil, ao observar esse caso, se vê diante de sua própria complexidade social, marcada pela coexistência entre afeto familiar e violência estrutural. Para muitos, o legado maior do caso é a necessidade clara de investimento em prevenção, não apenas punição. Isso inclui políticas públicas voltadas para a saúde mental, acompanhamento social de famílias vulneráveis, tecnologia para rastreamento de foragidos e protocolos mais rigorosos para gerenciamento de crises, algo que poderia ter alterado drasticamente o desfecho do sequestro de Eloá. Há também um elemento inevitavelmente humano nessa história. A morte de Eloá permanece como uma cicatriz aberta. A prisão de Everaldo, ainda que relevante judicialmente, não traz alívio para essa dor, mas reacende o debate sobre como o Brasil lida com violência contra mulheres, com investigações mal conduzidas e com o impacto emocional que tragédias midiáticas deixam em toda uma geração. No fim, o legado do caso Everaldo é um espelho. Um espelho que reflete tanto a brutalidade do crime quanto a fragilidade das instituições, e que nos obriga a encarar a pergunta que ainda ecoa:
Como impedir que tragédias assim se repitam?